Bom, boa noite, espero que todos estejam presentes e nos acompanhar online nesse programa de oração. Portanto, vamos orar, pedir a graça de Deus sobre esse momento e que Deus nos acompanhe, nos edifique através da sua palavra, através das orações e dos louvores. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos dirija naquilo que fazemos para ser para a sua glória e sermos edificados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino. Vamos cantar o hino 14. 14 hino. Vamos lá. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, hoje vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Muito bem. Meus amados, vamos orar para Deus abençoar a nossa igreja, a proteger de qualquer contaminação e também Deus conceder a graça a cada um poder ter seu alimento, ter seu trabalho intacto. Nós sabemos que muita gente nesse período, de modo geral, no Brasil, perderam o emprego, alguns fecharam seus negócios. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, do povo da nossa igreja, tá certo? Isso aqui é o quê? Vamos lá. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado que tem provado com a nossa igreja, com o seu povo aqui reunido. Somos um povo, um grupo pequeno e que muitas vezes desonramos os nossos compromissos, não merecemos muita coisa, mas no entanto o Senhor demonstrou a sua graça para conosco e ao que sabemos o Senhor preservou a saúde de cada um e também os empregos, e somos gratos por isso, mas também pedimos que o Senhor continue protegendo principalmente os idosos de qualquer contaminação que possa resultar em males maiores, que o Senhor seja gracioso com aqueles que precisa trabalhar para ter assim seu sustento. Pedimos que o Senhor preserve o trabalho de cada um,
Que o Senhor tenha misericórdia de cada um e também abençoe a sua igreja nesses momentos para que ela desenvolva a sua fé de uma maneira mais profunda, conhecendo ao Senhor e a sua vontade, se aplicando conforme essa fé e dando assim testemunho da sua graça na vida de cada um. Abençoe a nossa igreja para que assim ela cresce no seu conhecimento, no seu serviço, mas também que ela cresce em sua missão e aplicação, como também em número, e que o Senhor acrescente ao nosso número aqueles que vêm vindo salvos, aqueles que o Senhor, em seu plano eterno, nos planejou para tanto. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, faço questão de dizer que se vocês precisam, nesse momento de aconselhamento, de alguma palavra pastoral, de que a gente ora junto, por favor, entre em contato, não vai ser um constrangimento, não tenha vergonha. E como pastor estou à disposição da igreja, sempre esteve, mas quero enfatizar isso agora, para que os irmãos liguem mesmo, se você passa com alguma dificuldade emocional, espiritual, de qualquer outra natureza, entre em contato para que a gente possa andar junto. Também vamos orar, meus amados, pela nossa cidade, pela conversão da nossa cidade e também pela conversão das pessoas no Brasil. A nossa cidade se transformou um pouco rigorosa em seu isolamento, até na entrada da cidade e tudo mais. Não quero entrar muito no mérito da questão, mas vamos orar para Deus ter misericórdia dessa cidade e compreendendo que por mais que os homens vigiem, se o Senhor não vigia, não adianta. Então a nossa proteção é o Senhor. Vamos orar para que Deus abra as portas para a conversão das pessoas e para proteger essa cidade. Sabemos que é uma cidade com muitos idosos, com poucos recursos, então não seria muito bom de a gente presenciar uma epidemia em massa. Então vamos orar. Nosso Pai, pedimos o seu socorro, pedimos a sua misericórdia sobre a cidade de Rio Tinto. Pedimos que o Senhor proteja essa cidade pela sua graça de uma contaminação em massa. Proteja os idosos de modo específico. E pedimos que, além disso, o Senhor abra o coração das pessoas dessa cidade para o Evangelho. Pedimos que o Senhor faça um avivamento também no mundo afora, o mundo não cristão. Aproveitamos e pedir pelo Brasil, para que os olhares de todos se voltem para Ti. Abençoe os magistrados em suas decisões. O Senhor sabe da toda a confusão política, da toda a tensão, e que venha perturbando as pessoas, aumentando a insegurança, aumentando o pânico e não dando uma visão positiva para o futuro e prejudicando assim a economia. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia para que eles andem retos, se arrependendo e que encontrem o caminho para trabalhar em conjunto para o bem do país. Abençoe esse país e não deixa ele cair ao ponto de não se levantar mais. Não deixa ele entrar em caos, não deixa esse país entrar numa recessão sem precedente e não deixa assim esse país ser massacrado. Que o Senhor tenha misericórdia. Também abençoe a sua igreja no Brasil para que ela faça face a essa crise. Sabemos que algumas igrejas têm dificuldade de continuar pagando suas contas, seus pastores, os serviços que têm. Nem todas as igrejas têm facilidade. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia da sua igreja, mudando a sua visão e as suas prioridades. Ajudar ele nesses tempos a estabelecer prioridades certas, estabelecer como prioridade o seu reino e o avanço do Evangelho, mesmo com a perca de outras coisas que não são necessariamente essenciais. Que o Senhor traz um verdadeiro avivamento no meio do seu povo, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu queria de forma específica orar também pelos líderes das igrejas, pelos missionários, que de certa forma são aqueles que estão na linha de frente, aqueles que se exploram tanto fisicamente, espiritualmente, financeiramente, para que a palavra seja pregada. Às vezes, muitos zombam e acham que essa categoria vive melhor ou mais fácil, mas isso é uma aparência, porque isso nem sempre é verdade. E
mesmo que não é visto como um trabalho braçal. No entanto, o trabalho espiritual que nós fazemos envolve muito mais peso do que se pensa e preciso orar. Então, vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, oramos pelos líderes das suas igrejas, presbíteros, pastores, missionários, evangelistas, que o Senhor tenha misericórdia deles, preservando a cada um das suas famílias, continuando dando o sustento de que necessitam, que o Senhor tenha misericórdia deles, da sua saúde e das suas famílias. Pedimos pelos missionários que estão em campos distantes, em outros países, se precisa se lidar tanto com a realidade do país como dos próprios mantenedores que estão aqui no Brasil, que o Senhor seja com eles e suprindo as necessidades de cada um. Abençoe aqueles que foram afetados de alguma doença nesse tempo e que talvez sejam prejudicados em procurar meios de se preocupar com questões de saúde. O Senhor seja com eles. Nós entregamos todos às suas mãos e somos gratos pela maneira que o Senhor vai trabalhar muito mais do que nós pedimos e pensamos. Amém. Muito bem. Meus amados, eu gostaria que abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19, onde nós vamos fazer a leitura de versículo 8 a versículo 20, leitura essa que fizemos no domingo, e recapitulando assim algumas lições. E a gente ficou feliz que fui de fato com esse trecho até o final, e damos graças a Deus, eu mesmo não esperava isso. Muito bem. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apresentou-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem Paulo é. Mas vocês quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou ao fato e o conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus será engrandecido. Muitos do que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 dinários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Meus amados, a gente percebe como Paulo ele volta, cumpre com a sua promessa de chegar em Éfeso, de retornar ao Éfeso, assim como ele já havia dito antes de ir para Jerusalém. E ao chegar lá, ele volta para a sinagoga, como percebemos, no lugar que ele ficou convidado a palestrar. Ele parece que teve uma boa relação com a sinagoga de Éfeso, e é tanto que ele fica em Éfeso 3 meses. Então, um período bastante longo comparado às outras cidades por onde Paulo andou e ia nas sinagogas. Ele ficava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não muito mais do que isso. Então, Éfeso se mostra um lugar diferente, com um interesse maior por aquilo que Paulo havia de dizer. E Paulo se concentra em apresentar o Evangelho, a palavra de Deus concernente a Jesus, mostrar que ele é o Filho de Deus, é o Messias, e provar isso através das Escrituras do Velho Testamento,
e discorria em cima disso. E veja que isso não era algo leviano, porque ele falou 3 meses sobre isso. Muitas vezes nós temos a impressão que o Evangelho é algo que se limita a uma frase, 2 frases, dizer que Jesus é o Filho de Deus, morreu por nossos pecados, ressuscitou e precisamos crer nele e acabou a história. Mas veja que Paulo leva 3 meses para falar disso e mostra a sua seriosidade em se lidar com o assunto. E acredito que isso é importante para nós, porque precisamos ter o Evangelho em vista de uma maneira mais profunda, mais completa, e não somente ter frases de efeitos ou frases estereotípicas, vamos dizer, que geralmente usamos. Então é preciso mostrar a partir das Escrituras Jesus, sua graça e seu Evangelho com um conteúdo profundo que vem nutrir assim o espírito e a alma daqueles que a ouvem. Então Paulo ele fala por 3 meses lá, mas ele percebe que há, como sempre, há uma minoria, há um grupo de pessoas que mesmo após de toda a argumentação que Paulo traz, eles permanecem descrentes. E quero fazer uma menção que não a fez domingo, a dizer que é preciso que nós apresentamos o Evangelho de forma completa, de forma profunda, clara, objetiva, argumentar de maneira sadia, mas isso em si ainda não é suficiente para a conversão de uma pessoa, mostrando que se é a graça de Deus intervindo, se é o Espírito de Deus transformando a vida da pessoa, regenerando e dando a ela a fé, como o próprio Efésios diz que a fé é um dom de Deus, não vem de nós, a pessoa não vai longe. Então, nós nos lidamos com pessoas que todas elas ouviram os mesmos argumentos, então de maneira intelectual e racional, eles tiveram parte de todas as provas cabíveis sobre o fato que Jesus é o Messias, mas isso em si não levou todas as pessoas à fé e à obediência, mostrando que o fator decisivo é sim a graça de Deus, é sim a regeneração do Espírito Santo, e que Deus prevalece em sua escolha de pessoas. Mas também mostra que o nosso problema diante de Deus não permanece no campo do raciocínio, e sim no campo da vontade, no campo da nossa atitude contrária a Deus. Nosso problema não é nem sempre os argumentos, mas é sim a nossa atitude diante de Deus. E isso nos ajuda a entender a dinâmica da igreja. Por exemplo, todos nós sabemos o que deve ser feito, e o nosso grande problema não é ser convencidos com argumentos sobre as nossas responsabilidades, sobre o que precisamos fazer, porque sabemos disso, e ainda que se dá todos os argumentos, a gente percebe que o problema está em outro lugar. Em outras palavras, não é suficiente somente receber a informação daquilo que deve, mas é preciso ter um coração contrito, é preciso ser realmente regenerado pelo Espírito Santo, é preciso que haja uma negação de nós mesmos, de levar a cruz e seguir Jesus. E isso envolve atitude, isso envolve decisão. Então, um cristão verdadeiro, um cristão espiritual, é aquele não somente que sabe, mas é aquele que leva a dar continuidade daquele saber em sua prática. E aqui, esse é um caso típico, clássico, onde esses judeus souberam, mas mesmo assim eles permaneceram descrentes. E não somente isso, essas pessoas tinham uma atitude em que se reflete cada vez mais contrária ao Evangelho, porque se era uma questão de não crer, de talvez não entender, talvez ficaria na deles. Mas essas pessoas, além de não crer, elas demonstram uma atitude contrária a ponto de eles falar mal, não somente do Paulo, mas do caminho, que se entende falar mal da igreja ou do cristianismo pregado, do Evangelho, tendo em vista que naquele momento a igreja, ou aqueles que aceitaram a Cristo, seguindo a Cristo, era intitulado como o caminho, certo? Então essas pessoas, eles tentam impedir isso, tentam lutar contra isso, e assim esconder o seu coração pecaminoso.
eles vão falar com as multidões, eles tentam criar tumulto na cidade. Não somente ele se manifesta contra, como tenta levar outras pessoas à descrença. Então veja como o efeito da desobediência, ele se estende a outro e tenta ter uma atmosfera contrária em outros também. E a mesma coisa no caso do cristianismo. O grande problema de um cristão desobedecer não é somente os efeitos que isso traz na vida da própria pessoa, mas é como aquilo se transmite. Porque uma pessoa que desobedece e tem um coração endurecido, ela tem um poder de contágio, ou melhor dizer, ela transmite a sua amargura aos outros. Ela não se limita apenas a ela não fazer, ela tenta lutar contra e incentivar outros a não fazerem. Então a gente precisa tomar cuidado nesse sentido com pessoas que nós acabamos de estar em contato. É claro que devemos amar a todos e que somos cristãos, mas até a Bíblia diz que aquele que se diz irmãos, mas não entanto é blasfemador, é fofoqueiro, é uma e outra, não devemos estar em contato. Então não é apenas o fato de alguém se dizer irmãos que isso torna suficiente, porque aqueles que não obedecem, eles tentam criar problemas maiores e encorajar outros a desobedecerem. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas entenda isso, os argumentos eles são importantes, porém não são o item decisivo na conversão da pessoa. É preciso a graça de Deus intervir. E aí vejamos que nós não somos necessariamente melhor do que os outros. Porque se a graça de Deus não iria intervir, a gente estaria na mesma categoria. Então Paulo, diante dessa realidade, ele faz outra coisa. Ele tenta afastar aqueles que creram, os discípulos, daqueles que não creram, porque ele percebeu que chegou a um ponto de não poder andar junto, porque isso iria prejudicar o crescimento dos outros, iria prejudicar o andamento, e ele entendeu que para o trabalho progredir era preciso fazer essa separação. Porque chega a um ponto quando nós não podemos insistir na vida daqueles que não querem nada com nada. Às vezes tem que deixar falar, tem que deixar para lá. Às vezes a gente tem que admitir que tem pessoas que não querem mesmo. Então, eu mesmo tenho um pouco essa dificuldade de renunciar. Eu geralmente tenho um espírito mais lutador de ir até o final, de insistir, de não me dar batido tão fácil. Mas eu acredito que eu tenho que aceitar e entender que tem pessoas que não querem nada com nada, e é perca de tempo investir, de tentar convencer como o problema fosse a questão do argumento. O problema dessas pessoas não é argumento, e é o coração deles que não querem mesmo. Jesus falou isso para um grupo de judeus uma vez: e vocês não quiserem vir a mim. Não disse que não souberam, disse não quiseram. Então, no final das contas, é o coração da pessoa, e eu aprendo com isso. E a gente tem que investir na vida daqueles que querem algo, querem crescer. Então, Paulo separa, e veja como isso começa a disparar. Paulo investe diariamente na vida desses discípulos, os treina por 2 anos, e isso tem um efeito tão grande que o texto fecha mostrando que toda a região ouviram o Evangelho. E a região da Ásia era bastante extensa. A palavra do Senhor crescia e prevaleceria poderosamente em esse texto. Então veja como o discipulado tem um poder ao longo do processo magnífico. Então é importante a gente investir na vida das pessoas para crescerem. E digo de passagem a importância de investir nas crianças. As crianças são os melhores, vamos dizer assim, o melhor terreno para se investir, para criar para o futuro. Porque você os leva desde cedo, os discipula, e se eles são bem discipulados, e se pela graça de Deus eles permanecem, serão homens que farão grande diferença na sociedade. Então, acredito que a igreja não pode deixar de investir num bom trabalho com criança. E a igreja deve se colocar à disposição de fazer que, por onde esse programa aconteça, e seja bem feito. Agora nós estamos em quarentena e não temos um programa presencial com criança, mas espero que quando voltarmos, nos empenhamos a investir bastante nisso.
E também investir bastante no discipulado das pessoas, para que elas cresçam, para que sejam firmes, para que elas se levantam e se envolvem com o ministério. Paulo investe nisso e ele não somente tem pessoas que levam a palavra para outros lugares, mas com isso ele tem uma liderança que possa cuidar daqueles que creem, porque você pode pregar o evangelho e muitas pessoas se converterem, mas é preciso de alguém que cuida dessas pessoas depois. E Paulo não iria ficar lá para sempre. Então a grande questão, e quem cuida daqueles que creram? Como que eles farão agora? E precisa de ter líderes, e esses líderes precisam ser bem preparados. E esse é o valor do discipulado. E por outro lado, veja como Deus agrega valor, agrega poder ao trabalho de Paulo e aprove a ele fazer certas obras milagrosas ou espetaculares que não fez em outro lugar da mesma forma. E por isso nós não podemos padronizar o evangelismo ou como Deus opera, porque o mesmo Paulo, que somente o objeto dele fazia por onde curaria uma pessoa, o mesmo Paulo em outra instância diz que deixou certo colaborador doente em Mileto. Ao Timóteo, que estava com frequências problemas de estômago, diz a ele tomar um pouco vinho para o estômago dele e assim por diante. Então veja, Paulo não abusou, vamos dizer, do poder de Deus, e Deus escolheu a fazer isso quando ele quis. Não foi Paulo que fez uso ou escolheu a fazer uso de curas e milagres quando ele quis e de maneira alheia, como muitas vezes hoje nós percebemos por aí. Então, é preciso ter muito cuidado, e aprove Deus que era uma situação especial e ele fez isso, em outros casos não fez. Então Deus é aquele que escolhia o melhor momento. Mas veja que nem Paulo e nem outros apóstolos fizeram de milagres o seu ponto central do seu ministério. E isso é importante ser citado devido ao avanço extremo de pessoas que o foco dos seus ministérios é milagres, exortar, libertar, enfim, esse tipo de coisas. E Cristo e o Evangelho, na verdade, não é o foco disso. E o problema disso, meus amados, é que mostra exatamente o contrário do Evangelho. Em primeiro lugar, mostra que essas pessoas estão interessadas no bem-estar físico e temporário das pessoas, se é que estão interessados nisso, mas não são interessadas necessariamente em resolver problemas de cunho essencial da pessoa, que é o pecado, que é a vida eterna. E Jesus vem para trazer a vida para o seu povo. É claro que ele cuida da nossa cidade, ele fez muitos milagres, mas isso nunca foi o foco dele. Isso foi para mostrar e para provar quem ele era e para atrair as pessoas a ele, mas de longe isso permaneceu o foco do seu ministério, e de longe na história da igreja isso foi o foco daqueles que realmente, verdadeiramente foi os obreiros de Deus. E eu não estou falando contra algum milagre que Deus pode operar ou não pode operar. Eu acredito que a questão não é essa, mas é a ênfase do trabalho. E a gente percebe que pessoas que tentaram se aproveitar percebendo isso, e isso não acabou bem para eles, né? Eles tentaram fazer do nome de Jesus um amuleto. E falamos nós no domingo que as pessoas tentam aproveitar as coisas religiosas para que de alguma forma se beneficiem. E eles fazem isso até de versículos bíblicos. A Bíblia diz que se pedirmos algo em nome de Cristo, será concedido. E de fato a Bíblia fala isso é uma verdade. Mas muitos fazem isso como uma frase mágica para que nós conseguimos tudo aquilo que cremos. E o texto não quer dizer exatamente isso. Mas é como nós temos os interesses de Deus no nosso coração, buscamos o seu reino, então e tudo que pedimos será concedido para que nós vivemos para esse reino. Isso vem em concordância com o que Jesus disse: procurar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas tiram do contexto e dizem: olha, podemos pedir qualquer coisa. Então veja a diferença de ênfase. As pessoas se focam em seu interesse.
e não interesse de Cristo. Então, as pessoas, na verdade, dizem em nome de Jesus, mas elas vêm em nome delas, porque elas procuram coisas para elas mesmas. Então, a gente precisa entender que as pessoas usam até o nome de Jesus como algo mágico, mas eles estão longe de querer uma vida em obediência e submissão a esse Jesus, que pede, no entanto, se negar a si mesmo, deixar tudo e segui-lo. E é uma contrariedade de propósitos, porque as pessoas usam isso para ganhar alguma coisa. Elas não querem ceder e entregar a vida a Cristo, querem apenas usar para serem beneficiadas. Enquanto o texto bíblico tem, contudo, outra ênfase. Então é preciso que a gente perceba essa diferença. Amém? Então esses são alguns pensamentos que nós temos no domingo. Espero que os irmãos consigam aprofundá-los mais, aproveitá-los, ter um entendimento maior sobre isso e assim se aplicar com zelo para a vida cristã. Amém? Que Deus abençoe aí a leitura, a interpretação da sua palavra na vida de cada um. Então, meus irmãos, com isso nós terminamos mais uma exposição e eu gostaria que cada um pensa em algum motivo de gratidão a Deus. Mesmo nessa crise, pensa numa coisa específica que Deus te abençoou, que Deus te revelou, que Deus te mostrou, que Deus lhe ajudou a aproveitar em sua vida ou sua família, que seja, e agradeça a Deus. Então nós temos sempre que olhar para a graça de Deus em todos os tempos. Assim como Davi, ele percebe que mesmo que andarei por vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo. É uma forma de Davi de exaltar o nome de Deus e de reconhecer a presença de Deus com ele, mesmo em tempos turvos, em tempos sombrios, em tempos em qual as coisas não andaram bem. Andar por vale da sombra da morte não era nada fácil, mas ele poderia ser grato pela percepção que de fato o bom pastor está com ele. E acredito que essa percepção, como cristão, nós devemos ter pela fé, que o nosso pastor Jesus Cristo, ele está conosco pastoreando as nossas vidas, mesmo durante essa pandemia e mais ainda. E para começar, eu tenho um motivo de gratidão, aliás tem vários, mas um deles é o fato de Deus nos mostrar a sua graça através de várias doações que recebemos para a cirurgia que a minha esposa, a Carol, vai fazer. Alguns de vocês talvez não sabem em detalhes tudo isso, mas só para trazer a informação, a Carol, ela, se Deus permitir, dia 20, vai passar por uma cirurgia bastante complexa. Não quero dar muitos detalhes online agora. E essa cirurgia é feita no setor privado e há um custo bastante elevado. E eu escrevi na sexta-feira para sábado, escrevi uma carta relacionada a isso, mandei para vários amigos, mantenedores, conhecidos, contatos do meu e-mail e WhatsApp, essa carta. E de prontidão recebi vários e-mails, várias mensagens de vários irmãos já se prontificando não somente a orar, mas contribuir financeiramente com isso. E pela graça de Deus já estamos em metade daquilo que é necessário para essa cirurgia, apenas em 3 dias ou 4 que se passaram. Então, assim, mesmo em meio à crise, a gente percebeu o amor dos irmãos, a dedicação e o seu envolvimento, o seu sacrifício, que muito nos encoraja. E estamos certos que Deus há de prover tudo que é preciso até o final. Então nós estamos gratos por isso, por os irmãos que oram por nós, por aqueles que contribuíram, aqueles que já sinalizaram que vão contribuir nesse sentido. Também somos gratos que os exames da Carol para essa cirurgia estão todos bons, muito encorajadores. Então nós somos gratos. Só falta um exame que não tem a ver com cirurgia propriamente dita, mas também tem a ver com a segurança caso que precise de alguma transferência, que é o exame da coronavírus. Então vai ser feito, se Deus quiser, essa semana. Esperamos chegar os testes, ainda não chegaram, mesmo no setor privado, onde a gente fará. Mas no mais está tudo bem.
Então, nós agradecemos a Deus por isso, agradecemos que Deus nos preservou saudável nesse tempo, temos esse lugar maravilhoso para ficar onde nossos filhos podem correr de bicicleta, jogar bola e não registrar um estresse maior. A gente é grato pelos irmãos, pela fidelidade dos irmãos, somos gratos pela internet que temos e podemos estar em contato com os irmãos, também com familiares, com amigos fora do país. E a gente está grato por tudo isso. Eu poderia ficar falando um tempo de tantas coisas que Deus tem mostrado. Eu sou muito grato pela paz que Deus me deu. Talvez quem me conhece de perto esperaria que eu estaria um pouco mais ansioso, mais estressado, mas eu vejo que eu estou menos estressado do que eu mesmo esperaria. Então eu fico grato a Deus por isso. E também peço os irmãos orarem por nós, orarem pela cirurgia da Carol. Um dos motivos, uma das coisas a orarem é para que, se Deus permitir, dia 18, o governo libera o hospital para fazer cirurgias de cunho maior. Porque, por enquanto, o hospital ele só pode realizar cirurgias até 4 horas. E a da Carol vai durar em torno de 5 horas e meia. Então precisa de uma liberação. Então ore para que isso aconteça. Para nós é muito importante fazer essa cirurgia nesse período, porque o tempo de recuperação é de 2 meses. Primeiro mês ela não pode nem descer da cama. E é importante fazer agora, porque como estamos de certa forma em confinação, a gente não pode sair, e isso ajuda para ficar em casa com as crianças, ajudar sem cancelar compromissos, porque vocês sabem que esse período eu deveria viajar, falar em várias igrejas sobre o nosso projeto para a Romênia, mas com esse isolamento não temos como fazer isso. Então é um bom momento para aproveitar, fazer essa cirurgia e que não nos prejudica nesse andamento que nós temos. Então fique orando por nós. Eu agradeço pelo Jack, que deu negativo quanto ao coronavírus, mas que, no entanto, continue muito cansado, ainda está fazendo outros exames, então continue orando por ele, tá certo? E me escapa outras coisas, eu não sei se Jonatas tem algum motivo de oração, já que está aqui, ele mesmo pode falar alguma coisa. Tem nada para agradecer? Para agradecer? Tá tudo de bom na vida dele, ele não acha nada para agradecer. Não, acho que só o fato de a gente estar bem protegido aqui, de a gente ter esse espaço e de Deus não ter permitido que pelo menos nenhum dos nossos aqui da igreja tenha sido acometido pelo vírus. Ok. Aos irmãos eu não posso perguntar, quer dizer, eu não posso ver a resposta, mas os irmãos orem cada um. Então vamos encerrar essa reunião com oração de agradecimento e cada um ficar-se liberado. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos pela Sua graça imensa que foi revelada na vida de cada um de nós através do Seu Filho. Agradecemos pelos Seus feitos e como o Senhor nos mostra a Sua providência mesmo em tempo de crises. Que o Senhor continue sendo gracioso com o Seu povo, com cada um aonde esteja e com Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.